Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor. Amém? Amém. Desde já eu quero agradecer ao pastor Franklin, nosso pastor presidente lá da igreja Ministério Assembleia de Deus a Caminho de Betel. E quero agradecer também ao pastor Jarbas por estar me dando essa oportunidade, confiando no meu chamado e no meu ministério. A palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite está lá no livro de Lucas, capítulo 8, e o versículo 22. Livro de Lucas, capítulo 8, e o versículo 22 até o 25. Amém, igreja? Todos acharam? Amém. Amém? Vou estar lendo. Versículo 22 diz assim: E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse: Passamos para o outro lado do lago. E partiram. Versículo 23. E navegando eles, adormeceu. Então sobreveio uma tempestade de vento no largo, e encheu-se de água, estando em perigo. Versículo 24. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele levantou-se, repreendeu o vento e a fúria da água. Este cessaram e fez-se bonança. Versículo 25. E disse-lhe: Onde está a vossa fé? E ele, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedece? Amém. Pode tomar os vossos assentos, igreja. Meus irmãos, a palavra de Deus vai dizer aqui nessa passagem que Jesus ele estava pronto para fazer um milagre do outro lado do lago. Um lago que cortava duas cidades. E Jesus, chamando os discípulos, disse assim: Vamos para o outro lado. Então Pedro ele prepara o barco e todos vão a bordo para atravessar um lago. E no meio desse lago o tempo começa a se fechar e surge uma grande tempestade. E as águas começam a ficar agitadas e o barco começa a se encher. As águas começam a agitar o barco e as águas de pouco em pouco começam a entrar no barco. Porém Jesus, neste momento, estava adormecido. Pelo cansaço do dia a dia, Jesus ele adormece no barco. E Pedro olha para João e diz assim: Ei, será que vamos perecer? Em outras palavras, será que perecemos? Então os discípulos ali eles começam a temer, a ter medo. Mas Jesus ele estava no barco. Deus me trouxe aqui nessa noite, meu irmão e minha irmã, para te dizer algo do céu aqui. Não importa a tempestade que você está passando, não importa as lutas que têm chegado em tua casa, no teu trabalho, não importa a situação que se encontra a tua vida hoje, não importa o que disseram para você, que não vai dar, que não tem jeito, não importa se foi decretado ou falaram que tua causa está perdida, mas na autoridade de Jesus Cristo, eu vim te dizer nessa noite, Deus, Jesus Cristo está contigo. E por uma palavra, Ele pode mudar a tua história. Ele pode mudar o teu rumo.
Ele pode mudar o teu destino e a tua causa. Apenas confie, acredite. Jesus, ele estava no barco adormecido. E os discípulos, eles temeram a morte. Mas eu quero te dizer nessa noite, não temas. Você está buscando um Deus de Israel que nunca perdeu uma guerra. Você está servindo a um Deus, Jeová Jireh, Yeshua, Jeová Rafá, que nunca perdeu uma batalha. Nada fica de pé diante dele. Então apenas confie, entregue tudo a ele. Hebreus capítulo 11 vai dizer assim: a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo e a prova daquilo que eu espero. Então, meu irmão, Jesus, ele perguntou aos discípulos: homens de pouca fé, cadê a fé de vocês? Cadê a confiança de vocês? Por que vocês não têm me entregado tudo? Por que temem? Então eu vim falar para a igreja nessa noite: continue tendo fé, continue buscando, continue adorando esse Deus. Desde que você não veja hoje você não vê, mas em nome de Jesus Cristo já deu tudo certo. Profetize bênção, profetize coisas boas na minha, na tua vida, porque nós servimos um Deus que tudo pode. Ele é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje, será o mesmo de amanhã e será o mesmo para sempre. Glória a Deus. Então Jesus fala assim: acalma-se o vento e a tempestade, e tudo se fez em bonança. Com apenas uma palavra, Jesus acalmou aquela tempestade. Você veio aqui buscar algo de Deus nessa noite. E nós no final aqui do culto nós vamos estar orando. E quando nós oramos ao Pai, nós estamos falando em palavras. E Jesus, ele faz aquela tempestade acalmar através da palavra. Então, meu irmão, minha irmã, pode ter certeza que hoje a tua história vai ser mudada aqui nessa noite. Porque a partir do momento que você desprendeu das coisas desse mundo, em que você deixou o conforto do seu lar, que você deixou aquele sofá, aquela cama para estar aqui na presença de Deus, você automaticamente se utilizou da sua fé. Então pode ter certeza que você não vai sair daqui sem uma resposta. Você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou pelaquela porta. Porque o mesmo Deus que acalmou aquela tempestade e o barco, e a água parou de entrar naquele barco, é o mesmo Deus que se encontra aqui nessa noite. É o mesmo Deus que está me usando para trazer essa palavra para a igreja. Então, de repente, tudo se acalma e os discípulos começam a olhar um para o outro admirado. Mas quem é esse? Isso aqui eu entendo que os discípulos ainda não tinham entendido quem era Jesus. Ainda não tinha caído na ficha deles. Então Pedro começa a olhar para João e os outros discípulos falam: mas quem é esse que até o mar, o vento, o obedece? Então, meu irmão, minha irmã, a pergunta é: mas quem é esse? Esse é aquele mesmo Deus. Eu e você estamos servindo um Deus que tudo pode. Juiz do juiz. E a última palavra é dele. Então, de repente, o mar se acalma. E todos os discípulos de Jesus chegam ao outro lado. Ei, hoje vocês podem estar na metade, você está no meio dessa tempestade. Mas eu posso afirmar, utilizando a minha fé no Deus que eu sigo, você vai chegar do outro lado com Jesus. Apenas confie, acredite, deixa Ele fazer do jeito dele, na hora dele, e deixa Ele decretar uma palavra na minha, na tua vida.
Então Jesus disse assim: ei, te acalma vento, te acalma água, e tudo acalmou. Meu irmão, a vida do cristão tem momentos que estão uma maravilha. Tem momentos que as coisas começam a dar certo. Tem momentos que as coisas prosperam. Tem momento em que estamos felizes. Tem momento em que é momento de alegria, de confraternização, de sorrisos. Mas tem momentos que passamos por luta. Mas essa luta que o cristão passa é para provar a nossa fé. Eu costumo dizer, se na nossa vida de cristão está tudo bem, tem algo errado. Cuida, vigia. Porque todo cristão, ele passa por luta. O próprio Jesus afirmou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então Jesus, ele quer dizer assim, ó, no mundo a aflição ela vai chegar, ela vai vir. Porque até o próprio Jesus, ele passou por aflição. Mas ele diz assim, ó, eu venci o mundo. E se Jesus venceu o mundo e eu estou com ele, então isso significa que eu também posso vencer. Porque eu sirvo, eu busco aquele que venceu o mundo. Eu estou com aquele que venceu as aflições. Aquele que acalmou aquela tempestade. Aquele que fez milagre. Aquele que faz milagre hoje, faz milagre amanhã e faz milagre para sempre. Até a volta de Jesus. Então, se tem uma tempestade na minha, na tua vida que diz assim: ei José, para. Se vem um problema, se vem uma situação que vem me deixar triste, abatido, que vem me desanimar na fé, não. Você diga assim: ó tempestade, ó problema, eu sirvo a um Deus que tudo pode. Eu sirvo a Jesus que venceu esse mundo. Então não devo me preocupar. Só basta eu entregar tudo na mão deles e deixar ele cuidar do meu problema. Eu não tenho força para vencer as adversidades, mas eu sirvo aquele Jesus que curou cego, que acalmou o mar, o lago, as águas, o vento, aquele que curou a mulher do fluxo de sangue, aquele que curou o cego Batimeu, aquele que venceu na cruz. Ele pode. Então não existe problema em situação e tempestade na nossa vida que consiga nos derrubar. Se nós estamos com Jesus, orando, buscando, jejuando, consagrando e exaltando o santo nome dele. As tempestades nas nossas vidas, ela vem para nos ensinar e nos preparar para a salvação. Antes de Jesus voltar e descer na terra, antes de Jesus descer na terra, o povo ele vivia pela fé. Antes de Jesus descer lá e nos perdoar dos pecados, o povo ele vivia pela fé. Noé construiu a arca pela fé. No Velho Testamento até o Novo, antes de Jesus descer a cruz do Calvário, o povo ele vivia pela fé. Mas hoje nós vivemos pela graça. A graça é uma dádiva, um presente da salvação. Então hoje nós sabemos que Jesus, ele levou na cruz do Calvário toda a enfermidade, toda a doença, todos os problemas, todas as aflições. Ele levou tudo na cruz do Calvário para que hoje eu e você estamos aqui com vida e vida em abundância. Nós somos herdeiro e co-herdeiro da salvação eterna. Então hoje nós vivemos pela fé e pela graça de Jesus. Então se nós temos a graça de Jesus em nossa vida, nós vamos passar por luta, porque o próprio Jesus afirmou que teríamos luta.
Mas essa luta não pode nos parar, não pode nos estacionar e não pode nos deter. Nós temos que prosseguir para o alvo, assim como Paulo disse, que é a salvação eterna. Do jeito que está o tempo, há sinais que Jesus pode voltar a qualquer momento e temos que estar preparados. Então, meu irmão e minha irmã, nessa noite, eu venho dizer para o meu irmão e minha irmã, as tempestades e as lutas que passamos nessa terra, isso vai passar. Assim como aquela tempestade passou com os discípulos de Jesus, isso vai passar. Se alguém disser assim, ei, não vai ter jeito, essa situação é incontrolável, essa situação não tem... Não, tem jeito sim. Isso aqui vai passar. E eu vou prosperar, eu vou sorrir de novo. Porque eu sirvo a um Deus que tudo pode. Essas tempestades não podem me parar, não podem me deter, não podem me derrubar. Não, eu vou passar e vou lutar. Se eu não conseguir, eu vou chamar o meu Jesus e com uma palavra, Ele vai resolver para mim. Porque eu confio, eu acredito e eu creio no Jesus que eu sirvo. Então, se eu estou com aquele que venceu o mundo e o mundo me bate hoje, eu sou mais que vencedor. Não por minha força e por mim, mas com aquele que está comigo. Com aquele que me lavou dos pecados e me deu uma herança de viver eternamente na glória. Então, no final, esse discípulo faz uma pergunta, mas quem é esse? Porque os discípulos ainda tinham visto muitas maravilhas, muitos milagres, mas ainda não entenderam o poder do nosso Jesus. É por isso que eles temeram. É por isso que eles estavam com medo de perecer. E de repente eles despertam Jesus e Jesus diz, ué, primeiro ele acalma a tempestade. Primeiro ele acalma o vento, ele acalma as águas, e depois ele diz assim, mas homens de pouca fé. Em outras palavras, cadê a fé de vocês? Vocês não estão comigo? Vocês não estão comigo aqui no barco? Não fui eu que falei assim, vamos atravessar o lago? Mas por que temer, se vocês estão comigo? E eu estou com vocês. Se vocês me buscam, se vocês me adoram, se vocês oram, se vocês consagram, por que temer, homens de pouca fé? E de repente um olha para o outro, pasmo, mas quem é esse? É Jesus. O mesmo que eu e você viemos buscar aqui hoje. O mesmo que eu e você estamos entregando nossos problemas, nossas dores, nossas aflições, as nossas causas, as causas impossíveis que parecem aos olhos humanos não tem jeito, é esse mesmo Jesus que está aqui nessa noite. Apenas devemos confiar. E o melhor Ele fará. Tem um louvor que eu gosto muito de ouvir que fala assim, deixa eu trabalhar do meu jeito, deixa acontecer no meu tempo, o amanhã não te pertence, só pertence a mim. Então o que eu entendo que esse louvor? A gente precisa deixar nas mãos dele, entregar todos os problemas, todas as situações, tudo na mão de Jesus. E o melhor Ele fará nessa noite. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite. Desde já eu quero agradecer. Pastor Jabas, amém. Glória a Deus. Vou entregar aqui a mensagem. Que os irmãos façam a oração pela igreja. Amém. Glória a Deus.